Ora, muito bem-vindos. Bem-vindo, Pedro. Hoje o nosso convidado é o Pedro Trezo, marido, pai, empreendedor, inspirador e empreendedor na agro sustentável. Pedro, bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite. Agradecer aqui à Mailbox Campo de Ourique, que é o nosso apoio. Hoje estamos também live parece aqui, tentativa de eu e o Pedro, sempre a explorar no Instagram da AgroSustentável. Quem não seguir a AgroSustentável, favor passar a seguir, que é para aprender. Olha, Pedro, na infância e juventude, começando pelo início, já pensavas em estar ligado à natureza, à agricultura, ou tinhas outros sonhos, bombeiro, futebolista, polícia, aquelas coisas? Essa é engraçada. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite do Rodrigo. É um prazer estar aqui a mostrar o que nós estamos a fazer e como é que vemos a agricultura, ou a viticultura neste caso. Sim, a resposta é sim. Eu sempre estive ligado à agricultura. Eu venho de uma família, o meu avô, tanto o meu avô da parte do meu pai, tanto o outro avô da parte da minha mãe, o avô materno, sempre tivemos agricultura. O meu avô paterno mais subsistência, não é? Eu sou beirão, ali da zona da Sertã, do Pinhal interior. O meu avô paterno era agricultor de subsistência para casa, as batatas, o tomate, o feijão. E o meu avô materno era mais empreendedor, tinha uma fábrica de resina e, portanto, trabalhava com muita gente e sempre passava muito tempo com eles, e esse bichinho da natureza e esse bichinho de trabalhar ficou cá. E segui, penso no 9º ano ou no 10º ano, fizemos umas provas na altura de psicotécnicas, e uma das vertentes que dava era trabalhar com a natureza, trabalhar fora de escritório, e pronto, quando concorri depois à universidade, foi o seguimento que tive, foi ir para a Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Agrícola em Castelo Branco. Muito bem. Sempre tive ligado à agricultura. Fui para Castelo Branco em 95, onde conheci a minha esposa, a minha mulher, e desde então, desde 98 que namorámos, e depois casámos, e que temos a Beatriz, uma miúda. E pronto, foi um percurso mais, na altura, há bocado falaste na parte do empreendedor. Eu lembro-me gostar muito de brincar ao risco, ao monopólio. Com 13 ou 14 anos havia malta na minha rua que nós organizávamos os Santos Populares e vendíamos sardinha, vendíamos para ganhar dinheiro para ir para as férias. Nasci na Beira, mas normalmente quando me perguntam de onde é que sou, digo que sou de Tomar. E temos ali a barragem do Castelo Bode, e muitas das férias passávamos ali no Castelo Bode, íamos de bicicleta, ganhávamos alguns trocados com os Santos Populares a vender sardinhas, a vender bifanas, e ia muitas vezes para o Castelo Bode passar semanadas com o dinheiro que se angariava e que se juntava. E daí o bichinho. Os meus irmãos, na família temos uma loja, os meus irmãos enverdaram também pelo empreendedorismo, na parte mais de máquinas, e eu, depois de sair do Esporão, não tinha outro senão que não seguir a consultoria e ter o meu próprio... Vou chegar aí, Pedro. Queria ir ainda antes. Tu, pelo menos o primeiro trabalho na área, pós-formado, já percebi que começaste a empreender cedo, foi na Apizezer, não é? Exato. Eu consegui. Eu tive sorte. Eu, quando terminei o curso em 98, eu tive sorte. Bom, a sorte também se alcança, também se procura, não é? Mas
em 98, quando saí da escola, era aquela altura, não sei se vocês têm noção, mas naquela altura da produção integrada e da proteção integrada, começava a aparecer muitas associações que estavam a absorver muitos técnicos das escolas. Okay. E eu tive a sorte, antes de acabar o curso, já estava a trabalhar. E, portanto, quando apresentei a minha tese, já estava a trabalhar, e isso deu-me ali uma alavancagem muito, muito forte. Tive 1 ano e meio na Apizesa, no Fundão. Saí de casa em 95, em 98 estava a trabalhar na zona do Fundão, que depois deram uma área ali perto de Ferreira de Zezer, que era forte, e eu nem sabia, que era forte em fruta, em maçã, em pera, em pêssego, e aí tive aí 1 ano e meio em casa, mas saltar entre Castelo Branco, Fundão e Tomar, e depois em 2001 saltei cá para baixo, através de um anúncio que o Esporão pôs. Eu concorri, por acaso foi a malta é nova, não, isto ainda tenho pouca experiência, mas mandei currículo. E contactaram, fui à entrevista, e na entrevista até pensei, bom, o engenheiro Amandio na altura perguntou-me, então Pedro, quer ir a Lisboa à entrevista aos nossos escritórios ou quer vir ao Esporão? E eu na altura, vou a Lisboa, como era mais perto de mar, vou a Lisboa. Mas depois desliguei a chamada e pensei, bom, que burro que tu foste. Podias ter ido ao Esporão, conhecer o Esporão e quiseste ir para Lisboa para o meio da confusão. E isso foi um episódio engraçado. Mas pronto, depois, passado 15 dias, ligaram-me, queriam contar comigo. Entretanto, entrou também o Rui na altura, o Rui que ainda lá está, o Rui Flores. E pronto, o Rui continua. E eu, entretanto, depois tive 12, 13 anos no Esporão. Fui à Austrália, o Esporão deu-me muito. Pedro, deixa-me só fazer uma pergunta. Na Apizesa já havia vinha, já era o vinho, e a vinha já era quando vais para o Esporão que aparece esse mundo mais em força, não é? Na Apizesa o forte era pomoides e pernóides, maçã, pera e pêssego, mas também tinha alguns, porque há muita policultura aqui na zona de Ferreira de Zezer. Quem tem o pêssego, a cereja, tem sempre um bocadinho de vinha porque faz o vinho para casa, e uma pessoa dava sempre ali uma perninha, e depois o que é que acontece? Aquilo depois metia subsídios e as pessoas também metiam a vinha ao subsídio, e portanto também entrava muito na parte da viticultura. É lógico que a gente, quando sai da escola, sai com os alicerces só, não sabemos nada, ou sabemos muito pouco. Depois é a parte mais de estudo, falar com os agricultores, perceber porque é que eles fizeram isto, o que é que aconteceu, e eles não percebem porque é que aconteceu, mas nós temos a base e conseguimos perceber. Bem, depois foi evoluir um bocadinho, andar um bocadinho a pesquisar, e depois a experiência de campo, uma pessoa aprende muitíssimo quando tu andas no campo e consegues perceber. Fiz esta aplicação ou fiz aquela intervenção e teve um impacto A, B ou C, isso depois dá-te uma tarimba e dá-te um feedback de campo que é tremendo, é tremendo, não é? É uma experiência que tu nunca mais vais perder, não é? Tu acabas por, já passei por isto, e portanto como é que eu tenho que melhorar? E portanto a experiência numa atividade como esta diz muita coisa, mas também tens que andar muitas vezes a pesquisar, o que fazer, porque isto é uma ciência e está sempre em mutação. Isso. Notas muita diferença quando começaste, em que parece que não, mas era outra internet, não é? Era outra, o iPhone, se eu não estou em erro, aparece em 2008. Parece que já os smartphones fazem parte da nossa vida para tudo, mas notas muita diferença nessa difusão do conhecimento e desse acesso, ou já havia canais, por exemplo, isto no vinho, não é? As pessoas tinham que viajar mais para conhecer, para saber. Na tua área é a mesma coisa, ou seja, com a internet está muito mais fácil tanto de recolher como de partilhar conhecimento. Não tem nada a ver. Hoje uma pessoa pode montar um negócio. Eu costumo dizer uma coisa, por exemplo, o nosso negócio, eu sou administrador, eu sou diretor financeiro, eu sou diretor de marketing, eu sou diretor comercial e sou técnico.
não é? Ou melhor, acima de tudo sou técnico, não é? O que é que acontece? Eu tenho que ir embeber em alguém, tenho que ir embeber a mentores, tenho que ir embeber à internet, tenho que ir embeber a muito lado. O que é que quer dizer, sei lá, dias de pagamento, dias de recebimento. E isso eu não tenho essa base e tive que ir embeber isso. E hoje em dia uma pessoa vai à internet e tem tudo, não é? É preciso é saber filtrar. Pesquisar, Okay? pesquisar. É preciso é saber filtrar. Há 30 anos eu não tinha essa informação, não é? A informação que tínhamos era de livros. A minha mulher, eu costumo guardar tudo. Eu sou um acumulador, então, de informação, de livros e de coisas, sou um acumulador. Então temos a garagem completamente forrada a livros e a papelada da escola, de fotocópias e ela já me disse, tu tens que chegar à garagem e queimar aquilo tudo, ou deitar aquilo tudo fora, porque aquilo já não vale nada. Tu hoje vais à internet, tens tudo, fazes uma pesquisa qualquer, tens tudo, e aquilo já ultrapassou, já não só há alfaias que a gente tem lá nos cardápios, como se costuma dizer, e que nós já não utilizamos, portanto, isso não tem lógica nenhuma, não é? Há 20 anos utilizava o livro e utilizava os manuais, agora não, isso é impensável uma pessoa ir aos manuais, porque tudo evolui, não é? A gente chega à informação, hoje em dia é muito fácil chegar aos gurus, até mesmo falar com eles e perguntar-lhes dúvidas e eles automaticamente respondem. Se não te respondem hoje, amanhã ou daqui a uma semana estão-te a responder. Isso é tremendo. A internet liberalizou um bocadinho essa parte e hoje qualquer pessoa pode fazer um negócio. Muitas vezes eu costumo dizer o desemprego é um pouco da nossa cabeça, quer dizer, eu com uma ligação à internet, com um computador ou com um telemóvel, eu posso perfeitamente fazer um negócio online, não é pesquisar, perceber como é que aquilo funciona e fazer. Mas está completamente diferente, a busca de informação está completamente diferente, não tem nada a ver. Olha, e esse período no Esporão tinhas pelo menos a função de gestor agrícola. E pergunto eu, como eu costumo dizer, como menino da cidade, o que é que faz o gestor? Não, gestor agrícola, primeiro tudo Vou perceber aqui um bocadinho o enquadramento e foi a tua atividade durante muito tempo. Um gestor, primeiro tudo entrei com um gestor vitícola. A questão de passar à agrícola foi como o Esporão depois alargou um bocadinho a sua área de intervenção e abriu um bocadinho a produção de olival e, portanto, acharam por bem trocar o vitícola pelo agrícola. A função acabava por ser igual. O que é que faz um gestor? Basicamente, gera pessoas. Eu tinha um diretor acima e que era os olhos, os ouvidos e as mãos do diretor na vinha, ver pragas, ver doenças, regou, não regou, pôr a regar, problemas que havia no sistema de rega, controlar as pessoas, vindimas, onde é que vamos vindimar, para onde é que é espalhar caixas. Basicamente era gerir a atividade e as tarefas que estão associadas à produção de vinho. E foi dos trabalhos mais fascinantes que tive, não só por aquilo que o Esporão me deu, que deu-me várias viagens, deu-me muita sabedoria, muito know-how, muito contacto, que hoje em dia é muito importante os contactos. Apesar de estarmos lá fechados nós não temos a noção do que é que se passa cá fora, não é? A gente está fechado e é 24 sobre 24 horas, ou quase. O Dr. Roquete tinha muito o hábito de dizer: façam do Esporão o vosso projeto de vida. E eu entendo porquê, não é? Que isto era 24 sobre 24 horas quando fosse preciso. E pronto, era um bocadinho isso. Era a parte da gestão, em termos de pessoas, e trabalhar com pessoas é complicado. Nós na altura, para aí à volta das 100 pessoas a trabalhar, com tratoristas. Tínhamos muitos estrangeiros, e os estrangeiros, quando são poucos, são fáceis de lidar. Agora, quando são já muitos, depois aquilo acaba por ser mais complicado, porque depois são de diversos países, depois uns países não se estão com os romenos, não se estão com os ucranianos, há ali sempre tricas, mas deu-me muito de gestão humana e de gestão de recursos que ainda hoje trago comigo, logicamente, não é? E muito conhecimento, e muito contacto, e quando começámos o projeto da Agrosustentável,
eu não queria, de certo modo, não queria ligar o meu nome ao Esporão, mas em conversa com um professor do ISA, ele disse-me, pá, Pedro, mas isso é uma parvoíce, pá, então tiveste 12 anos no Esporão e porquê é que não dizes, e pronto, e depois acabei por fazer, abre muitas portas, comercialmente abre muitas portas. Eu quando fazia um contacto telefónico e dizia que tinha estado no Esporão era completamente diferente, a pessoa, venha cá falar connosco. Abria muitas portas e pronto, e depois é o contacto que se tem com a realidade, não é? Que o podermos perceber e podermos testar novas tecnologias, novas coisas, e isso é um back record muito forte, é muito forte, não queríamos investir em algum equipamento ou alguma coisa, se houvesse lógica no equipamento, as coisas apareciam, não é? E a gente testava e andávamos sempre à frente. Mas que o Esporão também faz mudanças, não é? Sim, por acaso foi nessa altura que o Esporão, depois o Dr. João Roquete entrou, não sei se foi em 2007 ou 2008, já não me recordo. Entretanto, houve um Natal que eu costumo falar nisso nas minhas apresentações, nos meus eventos, costumo falar muito nisso, que ele deu-nos um livro de biodinâmica, portanto, já naquela altura estavam com ideias de mudar, portanto, estávamos em produção integrada na altura, e dar o livro à equipa técnica, a todos os membros da equipa técnica, dar um livro de biodinâmica era muito à frente. Eu tive que ler o livro, mas vou-te ser sincero, não o entendi na altura, porque ainda em 2007... Por acaso ouvi um bocadinho outro dia da tua palestra que estavas a falar sobre isso. Não, mas é mesmo... Este livro de biodinâmica, não percebeste nada daquilo. Não percebi nada daquilo. Não percebi como é que é possível a Lua tem influência, mas como é que é possível... desculpem lá o termo, os cornos de um animal, eu enterrar e depois aquilo passar, há ali muita coisa que não entrava para um agrónomo, ou para um engenheiro, ou para um agrícola, muitas coisas não fazia sentido, e hoje em dia não sigo a biodinâmica, percebo-a, agora estou muito mais aberto a essas coisas, não é? Porque uma pessoa vai entendendo, e aliás, eu até acho que a malta da biodinâmica comunica muito mal e se calhar é esse um dos problemas que é o problema da biodinâmica, porque eu vou-te dar um exemplo, nós estamos a trabalhar com microbiologia, a biodinâmica também trabalha com microbiologia, é a forma como tu comunicas a microbiologia ou como trabalhas a microbiologia que faz entender as pessoas, não é? Os preparados, hoje em dia, já há extratos, as empresas já estão a começar a ter extratos disponíveis para aplicar na vinha e a biodinâmica também trabalha com extratos. Eu acho que vai muito da comunicação. A nossa comunicação é um bocadinho de reativa, não é? A vinha não tanto, mas, por exemplo, o olival e o amendoal é muito reativo. É quando as coisas estão mal é que a gente vai falar. Não, a gente tem que falar, é ir falando para as pessoas irem se habituando aos novos termos e às novas coisas e o que é que estamos a fazer. E não é de uma forma, tem que ser de uma forma proativa, não de uma forma reativa. A reação é sempre a alguma coisa negativa e a coisa negativa já está dita, já acabou, já está dito e depois é muito mais difícil mudar mentalidade e mudar o mindset da pessoa para olhar, por exemplo, para uma cultura intensiva. Por exemplo, o amendoal é intensivo, o olival é super intensivo e intensivo. E é engraçado que tem sempre menos plantas por hectare do que a própria vinha. A vinha, em termos de número de plantas por hectare, é mais intensiva do que o próprio olival e o amendoal. E, portanto, também temos que fazer o comunicar, também temos que fazer esse shift e essa mudança. E é um bocadinho por aí que nós estamos a trabalhar, que é mostrar o que é que estamos a fazer e comunicar. Sem generalizar, mas às vezes dá uma sensação, não só em Portugal, mas outros países que quem produz em biodinâmico um bocadinho está há produtores bastante grandes, com dimensão e com vinhos fantásticos em biodinâmico, mas não está, ou seja, faz porque acredita, mas não se preocupa muito, como tu dizes, em comunicar, ou seja, não... Ok, sempre decidimos fazer assim, é a nossa filosofia, mas não sentimos que seja necessário comunicar. E por outro lado, hoje também vemos muita gente que está a fazer agora em orgânico e que tem, ou que faz
sustentável ou pseudo-sustentável, não vou entrar muito nessa área porque não é a minha área de expertise, tu poderás falar, mas que se preocupa muito em comunicar e se calhar o que está a fazer está longe do que outros que não comunicam fazem. Não sei se me fiz entender, se faz sentido o que eu estou a dizer. Não, faz. Eu tenho a vantagem, eu neste momento, nós somos consultores, nós temos a vantagem em relação a um técnico que está permanente numa exploração, temos a vantagem de andar por muito lado e ver muita coisa. E eu posso dizer que há coisas que me surpreendem pela negativa. Há empresas a comunicar muito bem e que depois é um desastre, é qualquer coisa transcendental, não tem lógica nenhuma aquilo que andam a fazer. E a comunicação é top, e ninguém as leva presas, atenção. E há outras que trabalham muito bem no campo, mas depois não sabem comunicar. Isso é como tudo, não mostram. E eu gosto muito de puxar pelas pessoas, por exemplo, nós tivemos um evento e nós tivemos o ano passado um evento pela Feira Nacional de Agricultura, levámos lá casas que estão um bocadinho na retaguarda e que fazem coisas muito boas. Há projetos muito bons na área da agricultura de conservação, da regenerativa, desta parte mais biológica, muito bons. E é esses projetos que a gente tem que mostrar e que fazem andar a carroça, fazem ser são a charneira que puxa pelo resto, não é? Mas esses projetos têm que se mostrar e as pessoas têm que saber que existem e como é que eles fazem. Eu, algumas vezes falo com o Rui Flores e ele diz-me, a gente tem que saber os projetos pequenos. Porque os projetos pequenos, o grande tem sempre muito dinheiro, o que as pessoas dizem o grande tem sempre muito dinheiro, faz isso porque tem muito dinheiro. Mas o pequeno faz porque acredita naquilo e muitas vezes traz mais outras pessoas atrás do pequeno do que o próprio grande. E, portanto, isso é muito importante, mostrar os pequenos produtores o que é que eles estão a fazer, de forma é que eles estão a fazer. As cabeçadas que deram, que esse é muito importante. Eu evitar dar uma cabeçada que aquele já deu e, portanto, isso é muito importante. E depois é a tal coisa que estávamos a falar há bocado, que é os WhatsApps, os grupos. Isso é tremendo. Isso é uma ferramenta que é tremenda quando se junta uma carrada de técnicos e toda a gente mete ali o seu dele e está toda a gente ali a discutir coisas, não é? Isso é tremendo, não é? Nós estamos com um grupo de WhatsApp de agricultura regenerativa com 130 pessoas, não sei, perto disso. E aquilo sai dali ideias que é qualquer coisa, todos os dias, ou quase todos os dias, estão-me a surpreender com uma coisa que vão fazer. E desde de plantar vinho em cima da erva, desde coisas assim, completamente fora do que é normal e do que se vê. Pedro, o que é agricultura regenerativa? O que é agricultura regenerativa? Basicamente é trabalhar com a saúde do solo, aumentar a saúde do solo e, por consequência, trabalhar a saúde da planta. Okay? Como é que se trabalha a saúde do solo? Basicamente é dar condições às próprias plantas para elas terem um solo saudável. E o que é um solo saudável? É um solo que as plantas, quando querem tirar, tiram. Portanto, não somos nós a forçar para ela tirar. Quando as plantas querem tirar algum nutriente, tiram. E a microbiologia tem que trabalhar para haver essa simbiose entre a microbiologia e a própria planta. Agora, um solo saudável é quando a microbiologia está a funcionar. Eu, a partir do momento em que ativo toda aquela microbiologia de solo, a microbiologia vai fazer o seu trabalho de aumentar a saúde da própria planta e do próprio solo. E basicamente o que estou a fazer é acelerar, é um processo de aceleração que eu estou para aumentar a minha fertilidade do meu solo. Agora, tem várias fases, ou tem várias manter o solo sempre coberto, entrar com os animais. Portanto, tem uma série de não são regras, mas que são tarefas que nós temos que introduzir no nosso processo, que vão estimular essa microbiologia, que vão ativar essa microbiologia que o solo tem e que vão depois aumentar a saúde do próprio solo. E uma pergunta relativamente específica para o vinho. Essa melhoria do solo, da saúde da planta, imagino eu, da produtividade, não é? Óbvio. Traduz também a prazo numa melhoria do produto final, ou seja, a minha pergunta é, o consumidor vai beneficiar, além de todos os outros benefícios
óbvios da biodiversidade e da sustentabilidade. Só falando do produto. Rodrigo, vamos ver uma coisa. Eu, quando estou a falar de microbiologia de solo, depois há aqui uma vertente que é terroir, não é? A microbiologia de solo tem impacto no terroir, naquilo que nós chamamos do terroir. Se tem impacto no terroir, logicamente, se eu estou a melhorar a atividade microbiológica do meu solo, vai ter melhorias. Mas a melhoria muitas vezes não é por aí. A melhoria muitas vezes é o facto de estarmos a trabalhar com a microbiologia de solo, ou a planta estar a trabalhar com a microbiologia, o processo energético de dar energia à própria planta é muito mais eficiente, ok? E quando tu tens um processo de fotossíntese muito mais eficiente, tu vais produzir muito mais de tudo. Vais produzir a fórmula da fotossíntese, origina glicose, origina um açúcar. E a partir desse açúcar, depois há a construção de todos os outros, das proteínas, dos aminoácidos, das gorduras, dos hidratos de carbono, das vitaminas. Se tu tens uma planta muito mais densa, uma fruta muito mais densa, nutricionalmente, tu possivelmente, e de certeza absoluta, que vais ter muito mais densidade nutricional, muito mais qualidade no teu vinho. Ok? E, portanto, essa é a base. Traz mais antocianas, traz mais antioxidantes, traz mais de tudo. E, portanto, logicamente que depois, em termos de produto final, o produto final vai ser diferente do que aquele que é agora. Ok? Porquê é que eu acredito nisto? Eu acredito nisto porque começo e tenho uma experiência e acredito nisto porquê? Porque eu tenho o feedback daquilo que a gente anda a fazer. Aquilo que nós fazíamos há 10 anos, há 20 anos atrás. E há uma coisa que neste momento me está a preocupar muito, que é em termos de alterações climáticas, em termos de produtividades das nossas vinhas. Em abril, penso eu, abril ou maio, partilharam comigo uns dados da CVRA, em que nos últimos 10 anos nós produzíamos 7.000 quilos em 2011 e o ano passado produzimos 5.000 quilos por hectare. Portanto, logicamente, numa perspectiva convencional, todos os vinhos tinham que ser bons. Se eu estou a produzir 5 toneladas por hectare, todos os vinhos têm que ser bons, certo? E isso não é verdade. Mas o que me preocupa muito é esta queda e esta tendência de queda das produtividades. E quando tu andas na vinha e percebes que a tendência de queda nas produtividades ou nas produções, e quando tu não consegues valorizar o teu produto, uma coisa é tu teres o teu vinho, ou seres em produtor engarrafador e consegues valorizar no vinho, não é? Essa quebra, em vez de venderes a 2, vendes a 2,5 ou 3, não é? Eu não consigo, nos produtores, nos viticultores associados a uma cooperativa, a cooperativa paga sempre ou quase sempre o mesmo valor, varia muito pouco, a queda obrigatoriamente terá que dar origem a um desinvestimento na própria vinha, porque se eu tenho uma queda de produtividade, vou ter menos uvas para dar à cooperativa e a cooperativa vai-me pagar quase a mesma coisa, portanto, ao longo dos anos eu vou perder rentabilidade. E essa perca de rentabilidade, o que vai dar é que as pessoas depois deixam de investir na vinha. E este ano, por acaso, nós estamos a trabalhar ali com um produtor da vidigueira e o que mais me surpreendeu foi encontrar uma série de vinhas completamente abandonadas. E, portanto, seguramente que estavam associadas à cooperativa da vidigueira e isso chamou-me a atenção. Epá, mas como é que é possível? Há uns anos atrás toda a gente procurava vinha para produzir e a procura era muita. E neste momento o que sinto é mesmo isso, é a quebra das produtividades, as rentabilidades do agricultor estão a baixar. Depois as pessoas não fazem contas ao tempo que gastam dentro de uma vinha, não é? São pessoas já mais idosas, quando os filhos vão pegar na própria vinha, veem que aquilo não dá dinheiro, vão abandonar e vão deixar de produzir. Eu vou-te contar uma história. Este verão tive uma festa de família e havia uma pessoa dos vinhos verdes. Havia um senhor que era amigo do meu tio, o meu tio é que fez a festa, e ele sabia que eu tinha estado no Esprão, que trabalhava na parte da viticultura, ele tem uma vinha de 15 hectares, nos vinhos verdes, e ele gabava-se e tal, produzia 15 toneladas, 20 toneladas, e que lhe tinham oferecido uma vinha no Alentejo.
e que queria vir para o Alentejo. O miúdo também estava a estudar na universidade na UTA e tal, e queria vir para o Alentejo. E eu só lhe disse assim, olha, se você está a pensar que no Alentejo vai arranjar produtividades como tem nos vinhos verdes e valor de uva que tem nos vinhos verdes, esqueça. Nunca mais me ligou. Ele ficou de me ligar para vir cá abaixo ver a vinha, nunca mais me ligou. Pedro, ainda aqui à agrosustentável, já estamos a falar, já estamos dentro da agro sustentável, tens na apresentação que começa por ser uma empresa de gestão de rega e hoje é uma empresa de gestão 360, e é isto que tenho estado aqui a falar. Mas quando falamos em gestão 360, e há aqui várias palavras que tu usas, já explicaste o que é a agricultura regenerativa, mas eu gostava que tu explicasses aqui mais 2 ou 3 conceitos, como a agricultura de precisão. Vocês também usam muito a tecnologia. O que é que significa isto desta agricultura 360? Também já falaste da comunicação, ou seja, que não chega às vezes só fazer, é preciso que as pessoas saibam o que é que estamos a fazer, não é? Rodrigo, o 360 surge no... Eu, quando saí do Esporão, a primeira coisa que me lembrei foi, nós estamos no Alentejo, há sempre problemas de falta de água, de gestão da água, e, portanto, isso é um ponto fraco da região. E foi por aí que começámos. Começámos a bater às portas das empresas e a mostrar o que tínhamos. E essa foi a primeira abordagem que nós fizemos, foi a gestão de rega. A questão é que, como a região não produz muito, às vezes, ainda a semana passada estive no Douro e as pessoas ficaram loucas quando eu disse as produtividades do Alentejo, que não acreditavam, pensavam que era uma... Há produtores engarrafadores que produzem muito, bem alto. Agora, a média, o ano passado, com as quebras, deve andar à volta dos 5.000 quilos por hectare. Então, quando nós começámos, entramos com a gestão de rega e acabou no final do ano, o que é que aconteceu? Nós aumentámos produtividades, porque as pessoas depois pedem-nos logo para aumentar produtividades. Só que eu não consigo aumentar produtividades só com água. Eu tenho que dar comida à planta. E no ano a seguir, o que é que aconteceu? Para além de dar água, começámos a entrar na parte mais nutricional da planta. E aí começa a abrir, se calhar não é 360, mas começa a ser 180. E no segundo ano já estávamos com gestão de rega e nutrição no processo. Depois, em 2017, eu gosto de falar nisto porque é aquela mudança, o shift do mindset, o shift, a mudança de mentalidade, que é quando nós arrendámos uma vinha de 10 hectares e às tantas, em julho, normalmente depois a atividade da vinha para, não é? Fica tudo à espera das vindimas. Mas há sempre aquele problema, uma ou outra praga, um ácaro ou uma cicadela, que são 2 pragas aqui da vinha do Alentejo. E naquela altura íamos de férias num sábado, aquilo era uma quinta-feira ou uma quarta, e eu pensei, comecei a ver a cicadela e eu pensei, bom, vou ter que tratar, até ir de férias vou ter que tratar. E quando vou, o período era ali muito limitado, e eu pensei, bom, vou ver o que é que tenho ali de estoque. E tinha um produto, tinha-me dado um colega que tinha andado a estudar comigo em Castelo Branco, o Luís, e aquilo era nutrição. E eu disse, telefone ao Luís, Luís, estás-me a dar nutrição, mas estás louco ou quê? Para a cicadela, uma praga. E ele disse-me só assim, pões isso e depois a gente conversa. E eu, tudo bem. O que é que aconteceu? Fui de férias, pensei que quando chegar à vinha está toda queimada, não é? O bicho andou lá e já queimou aquilo tudo. Bom, o certo é que aquilo tinha lá o bicho, mas a vinha estava porreira, e eu achei aquilo muito estranho, não é? E a partir daí começa a haver a mudança, o que é que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo com aquilo que a gente aprende na escola. E então, por isso, em 2017 começámos o 360, que é olhar para a exploração no seu todo. Okay? Começas a pesquisar da nutrição, nutrientes que reduzem a incidência de doenças, o cobre, o enxofre, a utilizá-los não como fungicidas, mas como nutrientes. Os molibdénios, os ginkgos, também têm impacto depois nos metabolismos da própria planta e na saúde da própria planta. E então aí começamos a abrir o conceito mais ao 360, que é olhar um bocadinho para a envolvente da própria parcela, das sebes que nós temos na parcela, para a entrelinha, que é uma área que muitas vezes a gente deixa ao abandono e que em que perdemos muito dinheiro para manter.
é os herbicidas, é a passagem com o trator, que é a compactação que o trator faz, é o desgaste do trator, o gasóleo, o desgaste das peças, dos equipamentos. Portanto, e começámos a trabalhar num conceito que é eu olhar para a minha vinha, se eu tenho 4 hectares, eu tenho que investir em 4 hectares. Porque se eu estou só a investir só na minha linha de vinha, eu só estou a 1/3 da minha vinha que eu estou a trabalhar e estou-me a preocupar. E então começámos a olhar para a vinha no seu todo, para a interlinha, para as chepes, para a envolvência, para a natureza, e depois começamos a perceber que é a diversidade que eu tenho dentro da minha vinha que me vai trazer, em termos de resistência a pragas e a doenças, e daí o tal conceito 360, ok? Não vai só da gestão, por isso é que começámos com gestão de rega, entramos com nutrição e agora olhamos para o todo. Um bocadinho, eu costumo dizer muito que é um bocadinho como nós. Se nós não olharmos para a nossa saúde física, se eu não fizer exercício físico, se não tiver uma alimentação equilibrada, se não beber muita água, eu vou muito mais vezes ao médico do que se tiver esse cuidado comigo mesmo. E, portanto, trazer um bocadinho do nosso para a planta que, ao fim e ao cabo, acaba por ser idêntico. E é um bocadinho nessa ótica que depois temos o conceito de 360, que é olhar para o tudo da exploração. Ok, vou já voltar aí, mas voltar aqui um bocadinho atrás. O Rui Almeida pergunta: a agricultura regenerativa é possível implementar numa vinha em terroir barro? O terroir, o que chama é solos argilosos, certo? Portanto, esses solos... Diz? Sim, provavelmente. Pronto. O solo barro, o que chamam solo barro, solos muito argilosos, têm uma capacidade depois de muita retenção de água e têm uma capacidade elevada de compactar, ou seja, quando passa máquinas, quando passam equipamentos, e aí faz toda a lógica nós trabalharmos numa ótica de regenerar, trabalhar com microbiologia, com cobertos vegetais, que é aquela cobertura que nós pomos nas entrelinhas de vinha. Agora, o que nós pomos na entrelinha da vinha é que tem que ser diferente de uma perspectiva, de um solo que se calhar é mais arenoso, ou é mais pedregoso, ou é diferente. E, portanto, eu costumo dizer que o coberto vegetal, a cobertura que nós fazemos da nossa entrelinha, tem que ser ajustada àquilo que o solo nos mostra, ou as dificuldades que ele tem. Se o excesso de barro, se o excesso de água é um problema, então temos que intervir, e perfeitamente a regenerativa dá para trabalhar isso. E dá para melhorar essas características do próprio barro, isso não, sem dúvidas. Boa. Rui, esperamos ter ajudado. Pedro, o que é agricultura de precisão e onde é que entra aqui nesta gestão 360 a tecnologia? Eu imagino que tem um papel também muito importante nisto tudo, na monitorização, em tudo. Não, a tecnologia é aproveitar aquilo que existe no mercado e pormos a tecnologia a nosso favor. A atividade agrícola, ou a produção agrícola, ou a produção de vinho, de uvas, é uma atividade económica como outra qualquer. Ok? E, portanto, eu quando estou a investir numa vinha, eu preciso perceber alguns indicadores. Onde é que eles estão? Basicamente vamos imaginar aqui um exemplo, por exemplo. Eu faço a recolha da análise no talhão 1 e quando recolho a análise de solo, quando recolho essa análise, vou ao Excel e ponho tudo em linhas, não é? A quantidade de azoto, a quantidade de fósforo, a quantidade de magnésio, a quantidade de cálcio, e isso o Excel só mostra o sítio que é. Mas se nós transformarmos essa informação num mapa, e isso estamos a falar já de digitalização, georreferenciar quando estivermos a tirar uma amostra, georreferenciar por GPS essa amostra, há a transformação dessa linha Excel num mapa, onde eu tenho a minha parcela, onde eu tenho numa zona que tenho mais quantidade de azoto, menos quantidade de azoto, e, portanto, o que eu vou fazer é focar algumas atividades, algumas tarefas, aplicação de determinados insumos, de determinados produtos, de fertilizantes, num determinado sítio onde ele está mais baixo, em relação ao outro que está mais alto e que não preciso de aplicar tanto. E, portanto, aí, em termos de precisão, o que a precisão me vai dar é basicamente uma redução de custos. Em termos, ou seja, não trato tudo como chapa 5, ou seja, vou precisar de 100 kg de azoto e vou aplicar os 100 kg pela parcela toda, mas vou precisar, se calhar, de 5 kg numa determinada zona, 4 noutra, 20 noutra,
e o próprio equipamento vai libertando esses quilos ao longo que vai espalhando ao longo da parcela e, portanto, através de sinal de GPS, através de um mecanismo hidráulico de abertura e fecho de válvulas, e, portanto, isso estamos a falar numa perspectiva de aplicação de fertilizantes, mas agora começa a haver também em termos de sebe, de canópia. Quanto mais canópia, mais densidade de canópia tenho, mais ele vai libertar água para tratar. Quando tenho menos densidade de canópia, ele vai libertar menos água. Portanto, e depois há a poupança. Basicamente, a viticultura de precisão que me vai dar é informação sobre as minhas parcelas. E, para além disso, vai-me dar poupança porque eu estou só a focar onde é preciso atuar. Certo? E depois há aquilo que nós estamos a trabalhar, que é numa perspectiva de a vinha não estar em modo cruzeiro. O que é o modo cruzeiro? É chegar, irmos aplicando chapa 5 e aquilo vai correndo. Aqui a questão é, como é uma atividade como outra qualquer, eu tenho que ter objetivos a médio e longo prazo. Eu tenho que ter indicadores, tenho que ter KPIs que eu tenho que medir na minha vinha. E então preciso ter a minha baseline, o ponto inicial. E então há determinados indicadores que a gente vai tirando, vamos mapear a variabilidade espacial desses indicadores e perceber daqui a 5 anos como é que eles estão. Eu tendo um mapa em que essa variabilidade espacial é mais forte ou menos mais fraca num determinado lado e num determinado e noutro não é tão diferente, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar para aumentar os níveis ou performance nos sítios que estão piores e, portanto, ao final de 5 anos, se for medir outra vez esses mesmos indicadores, eu vou subir a qualidade da minha uva, vou subir os indicadores que eu, à partida, escolhi para monitorizar. Basicamente, é dar objetivos a médio e longo prazo para ter um objetivo ao longo do ano e ir cumprindo com pequenos objetivos para chegar ao fim de 5 anos, ter, sei lá, eu vou dar um exemplo, por exemplo, agora eu tenho 2% de matéria orgânica, ou tenho 1% de matéria orgânica. Eu daqui a 5 anos quero ter 3. Mas eu sei onde é que tenho 2, eu sei onde é que tenho 1 e eu sei onde é que tenho 5. E, portanto, vou trabalhar no onde tenho 1 para aumentar e para aumentar a média total e se chego aos 5 anos, se calhar consigo chegar ao objetivo. Ok? Basicamente é para dar objetivos à nossa produção. E ter foco e ser... Não andarmos aqui de uma forma sem nexo. Porque todos os anos a gente acaba por fazer sempre as mesmas coisas. E se tu tiveres uma baseline, criares uma baseline e daqui a 5 anos fores medir outra vez esses indicadores, consegues perceber se melhoraste, se pioraste ou se estás na mesma. Veja uma coisa, estou aqui a processar. Estou a processar, não tão rápido como algumas máquinas agora fazem, mas a minha pergunta vai nesse sentido. São, na verdade, três perguntas que me surgiram aqui sem perceber nada do assunto. Uma é, ou seja, em produções que têm mais capacidade financeira de instalar equipamentos, algumas dessas soluções já trabalham de forma quase autónoma e automatizada, ou seja, temos este indicador, alguma máquina vai fazer isto, ainda é tudo, ok, recolhemos informação e tomamos decisões com base nessa informação, ou já existem assim soluções comercializáveis? Eu acho que ainda estamos muito atrasados. Eu vejo ainda muito protótipo, ou seja, e um dos handicaps é a velocidade de processamento, é a velocidade de trabalho, ou seja, a gente mete um robô na vinha, se tivermos uma vinha de 100 hectares, se tivermos uma vinha de 400 hectares, o robô demora muito tempo a completar essa tarefa, e quando completa essa tarefa, muitas vezes o que acontece é ela já não estar capaz da gente atuar, ser efetivos na atuação. Isso, normalmente sempre que vou a um congresso, sempre que vou a um evento e que trabalham com robôs, eu pergunto sempre quanto tempo é que demora a fazer um hectare? E muitas vezes sinto que é uma limitação muito grande. Depois, a informação, lógico que é muito precisa e vai à planta. Também acho que é um bocadinho a necessidade depois, o que é que nós estamos a medir? É que nós podemos tirar 1000 dados de uma vinha. A pergunta
serão esses 1000 dados, todos eles importantes, para aquilo que eu quero acompanhar, para aquilo que eu quero monitorizar, para aquilo que eu quero trabalhar, ou depois acabamos por ter tantos dados que a gente não sabe o que é que há de fazer. E muitas vezes o que acontece é as pessoas têm sondas para tudo e para nada, e depois o que acontece é o feedback que o equipamento me dá, eu depois não consigo atuar em conformidade com aquilo que o equipamento me está a dizer. Ou seja, não consigo gerir aqueles dados que o equipamento me está a dizer. Entendes? Isso também é uma coisa muito importante, é nós sabermos o que é que queremos medir. E tudo, não é? Definir quais os KPIs é fundamental, não é? Sim, claro, logicamente, porque eu posso tirar 1000 dados. De coisas que podem ter algum peso, mas estamos a perder tempo a medir coisas que vão ser 1%. Sim, não tem lógica estarmos a medir. Eu costumo dar, e dei agora tivemos em Favais a semana passada e dei este exemplo que é, nós temos muito o hábito de medir produtividade. Chegamos ao final da campanha e medimos quanto é que deu a cepa ou quanto é que deu aquele hectare. E estamos a medir uma coisa que é final de processo. Mas eu não tenho que medir o final de processo. Eu tenho que medir o processo em si. Para eu atuar ainda, para corrigir, eventualmente, que ele não consiga chegar a uma determinada produtividade. E o que nós estamos a fazer neste momento é medir quilos. Sim, senhora, devemos medir para perceber. Mas também temos que medir ao longo da campanha para evitar pouca produtividade e para intervirmos ainda a tempo de aumentarmos produtividades. Ok? E muitas vezes o que acontece é as pessoas vão para a vinha, na altura tiram os quilos por hectare. Olha, este ano produzi 5 toneladas, o ano passado produzi 4, o outro ano produzi 10. Mas o que é que aconteceu durante o ano que eu produzi? O que é que eu fiz? O que é que aconteceu, não é? O que é que eu fiz? O que é que a planta deu? O que é que a planta foi mostrando? E o que é que eu fiz? Atuei ou não atuei? E muitas vezes a gente olha só para os dados no final do processo e nós temos que olhar para os dados durante o processo. E isso é o que eu chamo a atenção. Porque não vale a pena estarmos a medir ao final do processo e depois dizer assim, isto só produziu 4 toneladas ou só produziu 5 toneladas. E há também uma questão de ROI, não é? Ou seja, eu posso produzir menos, mas se investi entre aspas, mas gastei menos produtos, investi menos, pode haver determinadas métricas que podem ser interessantes, não é? Certo, é o que eu digo, normalmente o que eu digo, eu até posso reduzir em termos de biológico, até posso reduzir ou trabalhar com a natureza, ou eu até posso reduzir produtividades, certo? O que eu a médio e longo prazo acredito que vão aumentar. Se eu estou a aumentar a fertilidade de solo, logicamente eu vou ter que aumentar produtividades. Esse é o ponto número 1. Mas durante o período de conversão, que é o mais difícil, eu posso reduzir produtividades. Mas a questão é, eu não vou gastar tanto, quando começo a trabalhar com a natureza, eu não vou gastar tanto em fertilizantes, não vou gastar tanto em fungicidas, não vou gastar tanto em determinadas atividades, porque a própria natureza é os tais chamados serviços de ecossistema, que é a própria natureza vai fazer um serviço que depois eu não preciso de fazer. Ok? E, portanto, se reduzo os débitos, portanto, se reduzo o dinheiro que sai, eu vou também, possivelmente, eu vou valorizar a minha produção. Se eu valorizo a minha produção porque um produtor está à procura de uvas biológicas e vai-me pagar mais 10, 20, 30, já vi valores a rondar o euro, portanto, eu posso reduzir um bocadinho mais em termos de produtividades, mas tenho uma valorização da minha uva. Ok? Eu já tive um produtor que não, eu quero valorizar a minha uva, mas quero manter os mesmos, não me importa manter os mesmos custos. Ok? Certíssimo. Olha, temos aqui, entretanto, não sei se foi daqui do teu trabalho de agricultura regenerativa, mas começaram a nascer perguntas. Olha, não vou fazer aqui por ordem, mas vou fazer aqui por ligação ao que... Oi? Não era esta. Já vou, estão a vir muitas. O Hugo Almeida pergunta, a agricultura em modo biológico está um pouco na moda. Como vês esta forma de produção versus agricultura regenerativa? Isso é uma coisa que eu ando a bater muito, que é... nós temos aquela percepção de, bom, eu estou em convencional e preciso mudar para biológico. Quero valorizar a uva, ou tenho um mercado nórdico que me valoriza muito o vinho, quero entrar
no tender e vou pôr aqui vinhos biológicos e vou ter aqui. A questão que eu costumo dizer e aquilo que o feedback que tenho da vinha é quando nós entramos numa perspectiva de biológica, que é o que nós chamamos de biológica convencional, ou seja, em que eu chego numa perspectiva que estou numa vinha convencional e vou utilizando os fungicidas, o que existe no mercado, de produção integrada ou de proteção integrada, e quando mudo para biológica, altero só os produtos. Por exemplo, em vez de pôr um fungicida de síntese, vou pôr só cobre e enxofre. Assim, a biológica não funciona. Ok? Temos que olhar numa perspectiva de mudar de mentalidade. Ou seja, temos que trabalhar numa perspectiva de saúde, aumentar. Como é que eu posso aumentar a saúde do solo? Como é que eu posso aumentar a minha saúde da planta? Se nós nos fizermos essa pergunta, a minha perspectiva perante a vinha, aquilo que eu vou fazer à minha vinha, em termos de proteção fitossanitária, é completamente diferente se eu pensar ou se eu continuar numa perspectiva convencional, que é o eliminar. E o que estou a fazer numa perspectiva da agricultura biológica convencional é trocar fatores de produção. E continuo com o mesmo mindset, continuo com a mesma perspectiva de eliminar, porque só estou a mudar fatores de produção. A questão aqui é nós trabalharmos numa perspectiva de o que é que eu posso fazer para aumentar a saúde do meu solo, o que é que eu posso fazer para aumentar a saúde da minha planta. E a partir daí, a mudança é completamente diferente. Os produtos que eu vou utilizar, há de ser muito mais à base de nutrição, há de ser muito mais à base de monitorização e perceber como é que está a planta. Há indicadores, nós trabalhamos com indicadores que nos indicam, em termos de saúde, como é que está a saúde da planta, os açúcares da planta. Não nos podemos esquecer que a fotossíntese é dos processos mais importantes da planta e que muita gente não mede a quantidade, a fotossíntese, a quantidade dos açúcares que está a sair ou que está a formar, a clorofila, que também faz parte da fotossíntese. Muita gente não mede. E isso é um dos indicadores, aqueles indicadores que eu digo, KPIs que a gente tem que medir. Esses obrigatoriamente temos que medir os açúcares, temos que medir as clorofilas. Quando começamos a perceber saúde de planta e saúde de solo, começamos a ter uma perspectiva completamente diferente. Em vez de eliminar, é regenerar. Em vez de utilizar o cobre como fungicida, eu vou utilizar o cobre como nutriente. Ok? Quando eu começo a olhar para o meu coberto vegetal e quero investir, eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, nós apanhámos aqui um investidor brasileiro que veio de Portugal para produzir vinhos biológicos. E no primeiro ano, quando nós entramos logo em setembro, a seguir à vindima, nós entramos e das primeiras coisas que fiz foi, naquela entrelinha, eu mandei fertilizar com fósforo orgânico, com fósforo autorizado em agricultura biológica. E o encarregado virou-se para mim e disse assim: você é louco, como está a fertilizar a entrelinha em vez de estar a fertilizar as plantas? As plantas estão sustentadas em alguma parte. Portanto, o que eu estava a tentar era melhorar o meu solo, porque depois as coisas estão todas interligadas. A gente não sabe o que é que se passa por baixo dos nossos pés. Certo? E, portanto, a perspectiva de olharmos para a saúde do solo, e quando se olha para a saúde do solo e a saúde da planta, é completamente diferente de uma perspectiva mais de eliminar e de agricultura biológica convencional. Se o Hugo, era Hugo, não sei, acho que era Hugo, não é? Se o Hugo vai à procura da biológica convencional, as coisas têm muita dificuldade em funcionar. Primeiro, vão baixar produtividades, porque estão a trabalhar numa perspectiva de reativa e não numa perspectiva de proatividade. Ou seja, eu quando estou a trabalhar numa saúde de planta, saúde de solo, eu tenho que trabalhar numa perspectiva, constantemente tenho que alimentar a planta para ela ganhar resistências, e não é chegar quando tenho um problema de infecção ou quando tenho um problema de praga e ir atuar. Eu tenho que preparar a planta, tenho que aplicar determinados nutrientes, tenho que aplicar determinados compostos de carbono, tenho que aplicar algas, tenho que aplicar determinados compostos que dão saúde à planta. Para quando vier o problema, a planta estar muito mais resistente. E quando vem o problema, a planta está resistente, logicamente que se vai, pode aparecer, já nos apareceu uma mancha ou duas manchas, mas depois que secam. Ok? E, portanto, a planta estando muito mais saudável, é muito mais fácil depois de trabalhar em termos de saúde. No fundo, trabalhamos no sistema imunitário da planta. Certo. Matamos tornando-a mais resistente. Certo. Um bocado como nós. Se nós formos só comer batatas fritas, vamos estar doentes quase sempre, vamos muitas vezes ao médico. Tirando Warren Buffett, o resto dos mortais.
Porque vocês não são multimilionários, portanto não podem comer hambúrgueres e batatas fritas todos os dias e Coca-Cola. Não, é um bocadinho a mudança daquilo que como nós pensamos a produção. Ok? É perceber, eu não posso ser reativo porque tinha soluções reativas, eu tenho que ser proativo, porque só tenho soluções que me deem, só vou aplicar as soluções que me dão, que me favorecem a saúde da minha planta. Se eu beber muita água, se eu comer legumes, se eu comer muitos vegetais, logicamente vou estar muito mais resistente do que se não o fizer. Pedro, como é que tu vês a expressão que é bastante usada, sobretudo comercialmente, de vinhos de pouca intervenção ou vinhos sem intervenção? Porque eu, sempre que falo com alguém que trabalha nesta área, eu olho e isto não são vinhos de pouca intervenção, isto são vinhos de muita intervenção, mas muita intervenção com pés e cabeça e correta, mas dá trabalho fazer isto, ou seja, não é aquele pensamento assim, ou seja, aqui às vezes uma visão um bocadinho romântica, sobretudo do lado do consumidor, vinhos com pouca intervenção, parece que planta-se a vinha e pronto, e vai-se vendo o que é que acontece, ou seja, no fundo, eu desde sempre que, apesar de perceber a expressão, não me identifico, não faz sentido para mim. Porque... Mas a perspectiva que estás a falar do vinhos pouca intervenção é na vinha ou depois na adega? Não, é que eu não sei o que é que essa expressão quer dizer. Ou seja, a minha provocação é porque essa expressão não é concretizada, não é? Sim, pois isso. Fazem-se feiras, ou as pessoas dizem, vou montar uma garrafeira, só vinhos de pouca intervenção. Ou, a minha carta só tem vinho de pouca intervenção, mas na verdade tem que haver muita intervenção, uma intervenção saudável, mas tem que haver. Eu acho que essa intervenção vai muito da vinha, daquilo que fazemos na vinha e do período da colheita. E aí, quando trabalhamos bem na vinha, as coisas, a intervenção possivelmente em termos será depois na adega será muito, muito menor. As coisas estão equilibradas, portanto não há depois grande intervenção a fazer. Agora, eu estou como tu, eu não sei o que é que se passa dentro de uma adega, nem quero saber. Ou seja, o que eu já sei basta, mas muitas vezes é por marketing, não é? É como produções baixinhas dão os vinhos top, não é? Isso para um viticultor, e eu vou agora ser um bocadinho, sei lá, escandaloso, vou ser um bocadinho, não é só as vinhas de 2 ou 3 mil quilos que dão os tops, não é? Tudo vai depender do meu painel solar. Há bocado falei de um processo energético que é a fotossíntese. Eu, quanto mais painel solar tiver na minha planta, maior capacidade tem a minha planta produtiva e, portanto, eu posso ter vinhos top com 10 toneladas por hectare. Não é um sinónimo, eu digo isso muitas vezes, por ser pouco não é sinónimo automático de qualidade. E eu não sei se tens essa oportunidade, mas há de ter essa oportunidade. As vinhas de sequeiro, possivelmente, dão os piores vinhos que existem. Desequilibrados, pelo menos as uvas vêm todas desequilibradas, falta-lhes muita coisa, mas muitas vezes vendem essa ideia do sequeiro é que é bom, porque produz pouco, mas depois a uva não vale, é palha, quase, não é? Como eu costumo dizer. Mas isto são outras conversas. Tenho aqui mesmo muitas perguntas e não vou ser egoísta, vou dar aqui andamento às perguntas de o Rui Almeida, que já perguntou há bastante tempo, e isto deve ter muitas respostas, mas quais as soluções com pragas neste tipo de agricultura? Bom, essa pergunta eu até considero não, hoje telefonaram-me 4 pessoas a perguntar como é que eu tratava dos ácaros. Primeiro de tudo, na escola nós aprendemos que o azoto aumenta a sensibilidade das plantas às pragas e doenças. A questão é essa mesmo, nós não medimos os azotos que temos dentro das nossas plantas. E normalmente o que tenho apanhado, eu não me lembro de ter tratado há, sei lá, 4 anos para os ácaros. Não me lembro. E este ano já recebi chamadas, hoje foram 4 a perguntar o que fazer. Muitas vezes é essa gestão dos azotos que a gente tem que fazer e que nós não acompanhamos.
que é, dentro da minha planta eu tenho diversos tipos de azoto. Tenho o azoto, o nitrato, tenho o azoto, o amoníaco e tenho o azoto total. E isso, se a gente controlar esses azotos, e há a forma de os controlar, nós estamos a controlar através de análises de folhas, de seiva. Eu, se controlar esses azotos, eu consigo aumentar, e a saúde da planta depois vai por aí, que é, se eu trabalhar metabolismos para fazer desaparecer esse tipo de azotos, os azotos de síntese, os azotos, os nitratos e os amónios, e transformá-los rapidamente em proteínas e aminoácidos e proteínas, os azotos ficam numa forma que os insetos já não gostam e, portanto, abandonam ou já não... Houve uma coisa engraçada que eu li, ou foi num podcast, já não foi num podcast, que dizia assim, os insetos só gostam das plantas doentes. E, portanto, é transformar um bocadinho, se nós olharmos para a saúde da própria planta, se os azotos se formos controlando os azotos dentro da planta, o que nós queremos é a proteína, o que nós queremos é o aminoácido e não é os nitratos, porque quem é que vai comprar fruta ou quem é que vai comprar uma alface com nitratos? Ninguém compra, não é? O que nós queremos é rapidamente transformar esses nitratos em aminoácidos e proteínas. E se tivermos uma análise constante e contínua, nós conseguimos perceber a dinâmica dos azotos dentro da planta. E isso é um dos fatores que a gente consegue aumentar a resistência das plantas às pragas. E outra é os açúcares. Os açúcares, a mesma análise de seiva dá também a quantidade de açúcares e que está relacionada com a fotossíntese. Se eu trabalhar a fotossíntese e aumentar a quantidade de açúcares, um açúcar simples vai se ligar a outro açúcar simples, ok? Eu vou ter aumentos de cadeias de açúcares. Os insetos só comem, só picam e só chupam o açúcar simples. Se eu tenho cadeias longas de açúcares, eles não conseguem transformar essa cadeia longa, portanto acabam por morrer. O que eu quero é aumentar as cadeias dos açúcares dentro da planta, e isso também é tal análise que eu estava a dizer que são indicadores que a gente vai controlando ao longo da campanha e que depois são úteis para perceber se a planta está saudável ou não está saudável. E depois vão ter impacto depois na produtividade final. Porque se eu tiver uma planta, e o que nós temos apanhado é, se eu tiver uma planta com mais aminoácidos e mais proteínas, eu vou ter produtividades muito superiores a uma planta que tem menos aminoácidos e proteínas. Isto é um bocadinho complicado, complicado para quem é leigo nesta parte. Já vimos que temos aqui bastantes pessoas que são produtores, inclusive algumas são alunos do Wine to Well, portanto eu sei quem são, onde produzem, etc. E temos aqui uma pergunta da Ana Luís. Boa noite. Na ótica de uma pequena produtora, não existe viticultura regenerativa sem agricultura de precisão, correto? Porque seria um risco. Ela continua. Um exemplo prático. Utilização de coberto vegetal. A dada altura, não poderá existir competição com a videira em termos de nutrientes e água? É assim, isso é possível que aconteça, atenção. A questão é que nós vamos medindo, conforme temos alguns indicadores que vamos medindo ao longo da campanha, nós percebemos um indicador simples numa vinha, que é todas as semanas andarmos com uma fita métrica a ver o tamanho dos pâmpanos. Os pâmpanos são aqueles lançamentos que a planta verdes que ainda vão crescendo. Se nós todas as semanas formos controlando esse crescimento, nós conseguimos perceber o impacto e se temos que atuar e como é que temos que atuar. Se eu tiver um crescimento que é exponencial, eu não tenho problemas de água, não tenho problemas de nutrientes. Mas quando começa, se ainda for cedo e estamos a falar em maio e o crescimento deixa de ser exponencial para fletir o crescimento, eu já estou a ter problemas, portanto já não estou a crescer, a planta já não está a crescer. Logo aí é um problema, não é? Eventualmente o meu coberto está a competir e o que eu tenho que fazer é cortar o meu coberto. E o meu coberto o que é que vai fazer? O meu coberto, quando eu corto o meu coberto vai, as ervas que eu tenho, ou as plantas que eu tenho no meu coberto, têm nutrientes. E, portanto, esses nutrientes vão entrar num processo de reciclagem e vão aumentar a disponibilidade desses nutrientes para a planta. E é aqui que entra, por exemplo, um serviço de ecossistema dos cobertos vegetais, que é, eu quando estou a cortar, esse coberto vegetal tem uma quantidade de azoto, uma quantidade de fósforo, que vai entrar no sistema de reciclagem e vai fornecer esses nutrientes depois à própria planta. Se eu estou a proteger, outro serviço do ecossistema é, se eu estou a fazer um mulching, se eu estou a proteger, quando corto o meu coberto, se eu estou a proteger o meu solo,
O sol não vai transpirar tanto do que se ele estiver nu a levar com o sol. Portanto, se eu tiver uma proteção, uma camada protetora, o meu coberto vai-me favorecer. Portanto, eu estou a proteger também a transpiração do meu solo e, portanto, estou a aumentar a disponibilidade de água para as próprias plantas. É o outro serviço de ecossistema que nós estamos a trabalhar. Ou seja, aumentar a fertilidade, aumentar a disponibilidade de água para as plantas e, portanto, vou ter possivelmente menos necessidades de água de rega. Portanto, vou reduzir custos, por exemplo, de energia ou de água. Ok? Não sei se respondi. Espero ter respondido. Eu acho que sim. Pelo menos eu acho que percebi alguma coisa. Olha, uma pergunta da Sandra Rodrigues. Para iniciar a mudança, por onde começar? Primeiros passos, mas aplicáveis em larga escala. Primeiro ligar para o Pedro. Ora, boa. Essa é boa pergunta. Mudar o mindset. Como é que a gente muda o mindset? E ainda por cima quando temos uma administração que não quer, ou que está com muito medo. Eu entrei neste ano num projeto, e se calhar vem a propósito, não vou dizer quem é o projeto, que recebeu um jornalista de uma revista de referência, e então eles disseram que o Enol estava a dizer que ia mudar para biológico este ano, e o jornalista disse, vais mudar para biológico, olha que fulano tal mudou para biológico e perdeu a produção toda. E isto assustou o Enol, como se compreende. O Enol telefonou-me logo a seguir a perguntar, eu só disse assim, se as coisas não correrem bem, a gente pode voltar um bocadinho para trás. Se vocês não estão confortáveis, a gente pode voltar um bocadinho para trás. Não quer dizer que a mudança seja 100% tudo. Podemos, no caso do enxofre e do cobre, que é aquilo que nós estamos a utilizar, ir moderadamente, ao longo dos anos, reduzir esta aplicação, porque também sentimos conforto. E depois é muito o mindset, mudar o mindset é percebermos como é que a gente muda o mindset, é termos a capacidade de medir para nos dar conforto na nossa tomada de decisão. Porque o que falha é nós não termos conforto na tomada de decisão, ou termos medo, ou termos receio de. A partir do momento em que eu começo a medir determinados indicadores e começo a ter conforto em algumas decisões que vou tomando, por exemplo, neste caso do biológico, o que ficou estabelecido foi, vamos fazer biológico, se acontecer algum azar, mudamos a estratégia e vocês continuam com o convencional. Neste momento, temos um tratamento nutrição. E a ideia será sempre continuar com o processo até haver espero que não haja nenhum problema, mas até ao final para mostrar que conseguimos mudar. E nesta perspectiva, a mudar o mindset é, primeiro, indicadores para medir e depois começar a testar. Ou seja, a primeira ferramenta que se pode fazer é um coberto vegetal. Gerir o coberto vegetal, perceber o coberto vegetal, medir na planta o impacto do coberto vegetal. Medir, quando a gente mede ao longo da campanha o estado de saúde, a nutrição da própria planta, vai-nos dar outra perspectiva do que é a saúde da própria planta. E isso é que eu acho que falha em muita gente, é não medirmos e andarmos um bocado aqui dependentes dos comerciais das casas comerciais, dos comerciais dos fungicidas. Dos produtos, exatamente. Okay? Quando nós começamos a medir, nós percebemos logo se podemos avançar mais. O que me acontece muitas vezes e o que me aconteceu, isto não é de um momento para o outro. Eu, por exemplo, neste projeto da Amoreira de Cima, isto já estamos lá há 3, 4 anos. Há 3, 4 anos vimos a reduzir o gasóleo, portanto, vimos a reduzir intervenções dentro da vinha. A questão aqui nós, e depois a experiência dá-nos muito aquela questão, esta semana não vou intervir. Vou aguardar mais. E depois, em vez de estares a tratar de 15 em 15 dias, estás a tratar, se calhar, de 3 em 3 semanas, de mês a mês. E quando das conta, já chegaste ao final. Mas para isto tens que basear toda a tua decisão, a tua tomada de decisão em indicadores que tens que controlar. Porque se não controlares, não sabes a quantas andas. Isto é como irmos numa autoestrada e tens um limite de velocidade e não tens velocímetro. Não é? Não sabes a quantas vais em excesso de velocidade ou se não vais. E podes levar uma multa. Ok? E aqui os indicadores são muito importantes. Agora,
Que indicadores é que eu vou medir? Tenho que falar com o Pedro. mas posso dizer açúcares, posso dizer BRICS, posso dizer tamanho da vara, posso dizer... São coisas muito simples. Muitas vezes a gente pensa a precisão ou os dados... Assusta um bocadinho os dados. Quando se fala em dados e medição, assusta um bocadinho as pessoas. Eu fiquei louco, porque eu a semana passada vi um post de um senhor que dizia: eu gostava de ter um drone para todos os dias estar a tirar imagens. E eu fiquei assim, poxa, ele não está a ver quantos dados é que aquilo vai sair. E o que é que ele vai fazer com os dados? Ele metade dos dados não vai gerir, nem vai saber gerir. O importante é percebermos quais são os indicadores que são importantes na saúde da planta. E isso é que a gente tem que medir. Para nos dar conforto, para, em vez de estarmos de 15 em 15 dias, estarmos, olha, agora estamos 3 semanas sem tratar. Ou mais um dia, mais outro. Porque o tempo também está favorável. Temos é que ir medindo as coisas. Pedro, diz-me uma coisa, não consegui explorar muito isso, mas inclusive vocês têm um software, não é? Para ajudar nessa gestão, ou não tem nada a ver? Ou... Não. O que neste momento estamos a trabalhar é, nós estamos, temos uma série de produtores a fazer análise de seiva, e o que nós estamos a perceber é, há determinada dinâmica, determinadas relações e determinados nutrientes que têm impacto na saúde mais do que outros. E, portanto, estamos a começar a perceber quais são os nutrientes que eu tenho que trabalhar ou tenho que afinar para trabalhar tanto na presença de açúcares, porque se eu tiver mais açúcares, melhor, não é? Vou ter as tais cadeias mais longas que os insetos não vão conseguir degradar. E depois é perceber que há determinados nutrientes que têm um impacto maior na resistência do que outros. E é nesse sentido é que nós estamos a trabalhar para daqui a amanhã termos uma ferramenta em que as pessoas metam a análise de seiva e dizem: a saúde é esta, tens que fazer isto. Uma pergunta da Ana, que vem aqui um bocadinho no sentido que estávamos a falar anteriormente, das intervenções serem mais passadas, etc. Qual é o custo económico associado à viticultura de precisão? Isto é uma pergunta que faz todo o sentido para as pessoas perceberem. Se é caro um telemóvel com GPS e uma aplicação para georreferenciar pontos, para mim não é caro. O que é caro é aquela ideia que nós precisamos de um trator com GPS e com aplicadores em taxa variável, que era aquilo que eu estava a dizer, o trator vai ao longo da vinha e vai aplicando mais e menos nos sítios onde precisa. A questão que nós estamos a trabalhar neste momento é, muitas vezes, como eu não preciso de muita precisão, não preciso de muita à planta, preciso de uma área, é georreferenciar um ponto num telemóvel com uma aplicação, tirar esses pontos esses pontos GPS, e depois qualquer indicador que eu queira medir no meu solo ou na minha planta, eu vou ter para aquele ponto tive o indicador A, X, para o outro ponto do GPS tive o indicador A, Y, e portanto, depois a transformação de um Excel num GIS ou numa imagem não é cara, é relativamente fácil. Hoje em dia vamos ao YouTube, se pusermos QGIS, transformar tabelas Excel em mapas, ele diz-nos como é que a gente faz. Portanto, agora, o mais importante é a gente perceber, em termos de saúde do solo e de saúde da planta, que indicadores é que eu vou medir. Tanto no meu solo, como na minha planta. Depois é pegar num telemóvel, ir ao sítio, georreferenciar o ponto e tirar o indicador. E as decisões a tomar depois com essa informação? Depois as informações eu vou ter um mapa com várias cores, onde eu tenho esse indicador mais forte, esse indicador depois está mais fraco noutra zona, e eu, logicamente, vou atuar numa zona que está mais fraca, não é? Pedro, eu vou a Ana, que já nos conhecemos, não se vai importar de eu tentar reformular a pergunta dela. E como tu próprio já falaste várias vezes em medir, e no teu próprio LinkedIn diz que a famosa frase que não mede, não gera. Que não se mede, não se gera, não é? Atribuído ao Peter Drucker, mas... De outra perspectiva. De outra perspectiva.
Mas a minha pergunta, que talvez vá também para a perspectiva do Peter Drucker, é: ok, no teu histórico, que já não é pequeno, obviamente que cada propriedade tem as suas características, o momento que tu pegas, que vocês pegam numa propriedade é diferente, uma coisa é pegar numa coisa de início, outra coisa é outra, como estavas a falar do caso do António Pista, que esteve aqui, falou em ti, e que conseguiram pôr, começou a produzir mais cedo do que era, do que seria expectável inicialmente, pelo menos por ele, porque eu sei, mas a minha questão é, ou seja, não indo a detalhes, é isto economicamente também é sustentável. Ou seja, tu chegas a um ponto, como qualquer negócio, que o que estás a investir em consultoria, em tirar dados, etc., em tempo, em estudo, converte-se em valor, não é? Logicamente, não é? Eu estou a medir, eu tenho que ter uma reação depois à medição, não é? Se eu não tiver a reação, estou a perder dinheiro com a medição. A lógica de uma medição é perceber: está tudo bem? Não está. O que não está, temos que fazer. E temos que mudar. E onde é que vamos mudar? Ok? E onde é que vamos intervir? Ok? E logo aí à partida eu estou a focar algumas atividades numa determinada zona que não preciso fazer o chapa 5 ou trabalhar em toda a parcela de vinha. Ok? Agora, o António Pista é um caso pragmático, que é o António, aquilo que a gente diz, ele faz, não é? Uma coisa é nós chegarmos lá, olha, tem que fazer poda em verde agora. E ele vai e faz a poda verde em toda a vinha. Logicamente, eu costumo dizer, e o pai dele depois refere muitas vezes, costumo dizer assim: se você tiver, sei lá, 10 lançamentos e veja 10 lançamentos como filhos, não é? Se eu tiver e tirar todos os 10 lançamentos e deixar só um, o crescimento e a alimentação desses filhos vai ser só para um. Esse um vai ser muito mais forte, não é? E então, muitas vezes é este tipo de abordagem que depois faz as pessoas entenderem: ok, eu tenho que fazer este tipo de atividade e reduzimos a entrada em produção, em vez de 3, 4 anos, reduzimos para 2. E aí o impacto financeiro depois é tremendo, não é? Não tem que estar a 3 anos ou 4 anos à espera que dê as primeiras garrafas, não é? E isso é muito importante. Logicamente... É um exemplo excelente do impacto económico. Sim, não, isso não tenho dúvidas, não é? Olha, tenho uma pergunta da Lúcia, Lúcia Barbosa, que já fez aqui há um bocadinho. No seguimento do comentário do Hugo Almeida, penso que a certificação em viticultura regenerativa tem inerente fazer agricultura biológica, mesmo que não esteja certificado em agricultura biológica, mas tem que comprovar as práticas agrícolas em biológico. Correto. Deixa-me ler. É, porque eu também me perdi. Não. Primeiro, viticultura regenerativa é uma coisa, viticultura biológica é outra, ok? Viticultura regenerativa, por exemplo, viticultura regenerativa posso usar azoto na vinha. E pelo menos para trabalhar com microbiologia. E na viticultura biológica eu não o posso fazer, ok? Portanto, não está inerente eu fazer viticultura regenerativa ter a vinha em biológico, ok? A outra parte da pergunta depois não perdi. A primeira... Sim, mas ia nesse sentido, sim. Ou seja, se eu quiser só certificar regenerativo, e eu acho que há uma entidade só aqui na IBE... Ia perguntar exatamente isso. Se existe alguma entidade a certificar Há uma entidade espanhola a certificar aqui para a Península Ibérica. Regenerativa. Algum reconhecido... Ou seja, eu sou sincero, estou relativamente dentro do mercado, para não dizer um bocadinho mais relativamente, e não vejo, ou seja, não é algo, ou seja, vê-se sustentabilidade, o programa de sustentabilidade da CVRA, o novo referencial, vê-se a certificação biológica, mas nunca vi, ou seja, um vinho, certificação regenerativa. Eu acho que já em Espanha já há vinhos. A família Torres, eu penso que em Espanha, acho que é a família Torres que são os que estão mais adiantados em relação a isso. Mas eu não preciso ser biológico para ser regenerativo. Não preciso. Aliás, o biológico é um processo. Eu tenho que cumprir
de determinados pressupostos. E só cumprindo esses pressupostos é que eu posso... E muitas vezes acontece é que eu cumpro os pressupostos, mas são menos sustentáveis do que eventualmente os regenerativos, não é? Há essa situação também, não é? Aqui uma pergunta do Rui Almeida, que é: numa propriedade, num vale rodeada por outras vinhas, qual a distância que deverá existir? Eu penso que o Rui se refere a uma situação precisamente em que as outras vinhas poderão estar a ser tratadas de outra forma, se isso... Primeiro tudo tem que proteger. Primeiro tudo tem que proteger com SEBs, com infraestruturas ecológicas para proteger da vizinhança, não é? De eventuais tratamentos que possam ter impacto na nossa. E depois se tivermos uma SEB, sei lá, de 10 metros de largura, e se dermos mais 7 metros, 8 metros para voltador de trator, portanto, são 18 metros. Fazendo as contas assim por alto. Pedro, agora lembrei-me do Guterres, mas sem assunto, e lembrei-me de outra coisa que vi no Facebook do Pedro, que parecia que era um oráculo, mas é política, não vou falar de política, mas algo que o Pedro sugeriste em fevereiro, e que aconteceu hoje. Não gosto dele. Pedro, aqui uma pergunta que se calhar um bocadinho fora, mas certamente já houve reflexão sobre isto e que é algo, ou seja, nós falamos muito de sustentabilidade na vinha, no produtor, e tudo isso, mas como é que o resto da cadeia, e falando do vinho, o restaurante, o wine bar, o hotel, o próprio consumidor, como é que nós podemos também adotar comportamentos mais sustentáveis? Ou seja, o que é que está ao alcance da cadeia, sendo que vamos pressupor que o produtor já fez o seu trabalho, não é? Eu não sei, o que me ocorre é o peso da garrafa. É a primeira coisa, não é? Ainda há aquela ideia que a garrafa tem que pesar, só que pesando bem é que o vinho é bom, não é? Curiosamente, tivemos uma empresa agora, muito recentemente, a anunciar uma nova garrafa ecológica que está acima do peso que é definido como... Pronto. Eu lembro-me de ter falado com não vou dizer o nome, mas com o Enol, que tem um projeto particular, e ele dizia que tinha mercados que reduziu o peso da garrafa, que tinha mercados que não quiseram mais o vinho, não conseguiu vender mais vinho no mercado. Mas pronto, isso são outras mercados menos maduros, que ainda têm algumas convicções. Eu acho que é muito o consumidor manda. Mas primeiro, para o consumidor mandar e escolher bem, tem que ser informado. E eu acho que falha muito em termos de o que é biológico, o que é biodinâmico, o que é sustentável, o que é... A pessoa não sabe. A comunicação, eu acho que aí falha um bocadinho. O que é um vinho natural? O que é um vinho orgânico? O que é um vinho biológico? Não é? Mas a sensação que dá é que o próprio setor às vezes não se entende sobre esses temas e anda batatada sobre esses temas, não é? Pois, isso, e então ainda é mais grave, não é? Porque depois não consegue comunicar e depois passa muito, porque se o consumidor comprar coisas que sabe que são sustentáveis, que sabe que são biológicas, logicamente depois as microtendências e as tendências tornam-se tendências, não é? Eu lembro-me perfeitamente não sei, vou falar aqui da Marta Mendonça da Porto Protocolo, num evento que ela falou que havia adegas no mundo que estavam a tomar o sentido da regenerativa como uma microtendência. E ela notava que havia muitas adegas que já estavam a ser regenerativas em termos de viticultura e que já se notava uma certa microtendência. Portanto, o mercado há de ir por aí, não é? Depois, se o consumidor aceitar e perceber o que é que está a consumir, tanto melhor. As empresas depois vão atrás, não é? Se eu mostrar ao consumidor, olha, você tem esta garrafa e que foi produzida nesta vinha completamente sem ervas, ou esta que foi produzida numa vinha com
umas chepes, com uns pássaros, se calhar ele vai preferir a vinha que tem os passarinhos e que tem as borboletas e os insetos e as entrelinhas com cores e com flores. Acho que depois é tudo, é o consumidor que vai mandar depois na tendência de todos os outros, não é? E depois aqui é muito importante aquelas empresas de charneira, não é? Temos aqui no Alentejo o Esporão, a Fundação, a Adega Maior, a Relvas, todas essas empresas, os GROs, todas essas empresas começam a olhar para essas novas formas e depois levam todos os outros mais pequenos atrás, não é? Porque depois também o plano de sustentabilidade também trouxe um bocadinho valorização da uva. Quando a gente está a valorizar, quando estamos a comprar uva, estamos a valorizar a uva que está dentro do plano de sustentabilidade e, portanto, logo aí toda a cadeia vai mexer, não é? Porque querem entrar num tender lá em cima nos países nórdicos, isto depois é pescadinha de rabo na boca, não é? Eu acho que claramente estamos no bom, não sei o timing, mas estamos no bom caminho. Mas a Teresa Dias faz aqui uma pergunta que diz: os agricultores continuam a oferecer alguma resistência à agricultura regenerativa. O que está a condicionar essa resistência? E vou já juntar a próxima pergunta, estamos aqui a ficar. Estou aqui já o Pedro já está aqui 1h30 aqui a responder. As escolas estão a preparar técnicos para este tipo de agricultura? Primeira pergunta, a resposta é simples, falta de formação, primeiro. A resposta da segunda pergunta é não. A academia está a ficar para trás em relação a estes assuntos. E quando a academia fica para trás e procura outras coisas, é muito mais difícil depois entrar e comunicar e formar toda a cadeia, a parte técnica, a parte das associações, a parte... isso é muito difícil quando a academia não acompanha, não é? Logicamente. Pedro, queria fazer aqui, estava aqui a pesquisar uma coisa para colocar aqui, mas quem quiser encontrar a Agro Sustentável, o Pedro Trezo, onde é que encontra? Nas redes? Além de vocês estão em Évora, não é? Fisicamente? Estamos em Évora, sim. Estamos em Évora e depois nas redes estamos no LinkedIn, estamos no Instagram e depois no Facebook menos. Vou partilhar aqui hoje. Vou partilhar o Instagram e o LinkedIn. Um é empresa e o outro o Pedro aqui fazer o trabalho de casa. Já devia ter feito. Não tinha aberto aqui, mas está partilhado. Pedro, aqui agora as perguntas mais difíceis, que são as perguntas fora do vinho. Olha, se pudesses escrever uma mensagem não comercial num cartaz daqueles publicitários na autoestrada, o que é que o Pedro escrevia? Que mensagem... relacionado com vinho? Não. São perguntas que podem ser fora do vinho, pode ser o que te apetecesse escrever. Ser gentil. Boa. Olha, um filme ou um livro que nos inspira comportamentos mais sustentáveis? Boa pergunta. Eu acho que é ao contrário. Eu vou dizer ao contrário. Há umas séries do Netflix que é podre, para a gente perceber o negócio da agroindústria. Eu acho que vou mais ao contrário, que é o podre do Netflix. Ver todos os episódios do podre do Netflix para a gente perceber como é que funciona. Deixa-me fazer uma pergunta que era para fazer antes e que vai voltar, não é ao vinho, mas ao negócio. Nós temos países em que o agronegócio está super avançado, nomeadamente o Brasil e outros países. Nós conseguimos ir buscar tecnologias que são, agora vou ser aqui quase dos filmes, mas quase tecnologias que são usadas um bocadinho para produzir e para em larga escala para este tipo de agricultura regenerativa e de precisão que queremos fazer, ou seja, usar o que se está
a fazer quando se está muito avançado e falo em termos de medição e dos tais robôs, essas coisas, ou seja, há gente que já está muito avançada em outras áreas, outras culturas. Assim, as culturas mandam muito porque a tecnologia é diferente, não é? Em termos a própria orografia do Brasil permite termos máquinas muito grandes, não é? A nossa orografia, a nossa topografia não permite aquele tipo de... Muitas vezes não permite aquele tipo de equipamento. Eu exemplo do Brasil por ser um país que está avançado. Não, mas isso, se formos buscar a Austrália, se formos buscar a Califórnia, se formos buscar... Não, isso é essencial. Aliás, eu estive na Austrália em 2007 ou 2006, estive com o David e com o Luís, 2007, acho que foi em 2007, e eles estavam para aí 10 anos à nossa frente. Eles, na altura, já avaliavam a entrada da uva na adega por antocianas e por polifenóis. E nós ainda andávamos a medir álcool provável e, portanto, estavam 10 anos à nossa frente. Temos encurtado esse gap? Eu acho que sim. Eu olho um bocadinho... nós estamos... E por causa da pandemia, nós abrimos um bocadinho aqui o leque a outras culturas. E eu sou auditor, nós somos auditores aqui de um grupo de investidores americanos na amêndoa. E eu olho para as coisas que eles trazem e não são melhores que nós. Eu acho que nós somos mais perfeitos nas coisas. Acho que nós, quando estamos a instalar, vamos ao pormenor. Quando estamos a instalar uma cultura, vamos mais ao pormenor. Eles chegam aqui, põem a cultura e depois não se preocupam. Só se preocupam quando as coisas as coisas correm mal e depois aparecem as plantas não crescem, ou aparecem as taxas de erosão e aparecem as valas e aparecem... Prontos. Mas parece-me que nós, em termos de tecnologia, estamos um bocadinho... Somos superiores, parece-me a mim. Excelente, são boas notícias. Olha, para terminar, um conselho para o Pedro de há 20 anos. Para mim? Dá 20 anos? Sim. O conselho do Pedro de agora para o... Dá 20 anos quando saí da escola. Sim, era. Vai fazer, e podia fazer e não o fiz. Não sejas bruto. Vai fazer uma viagem até à Austrália, até à Califórnia, fazer vindimas e ver o que é que os outros estão a fazer, quando terminares o curso. Pedro, olha, muito, muito obrigado. Foi um prazer aprender com exemplos, com bom humor, e acho que gostei muito, gostei muito e acrescenta valor à nossa audiência, que é aqui o grande objetivo do Wine to Help. Não fosse este o nome, Wine to Help. Eu estava expectante o que é que um viticultor pode dar a uma parte mais de comercial. Olha, eu acho que podemos sempre ajudar logicamente. E contribuir, e o Wine to Help. Eu faço a parte comercial, mas outras pessoas já fizeram outros cursos com o Wine to Help. A Madalena Vidigal de Enoturismo, o Pedro Ramos de Iniciação à Prova. Há sempre espaço para falar de outras coisas, porque o vinho é um ecossistema, não é? É verdade. Eu só entro aqui na parte final, que é importante, que é preciso pagar isto tudo. As pessoas escapam ao mesmo. Exatamente. Olha, Pedro, um grande abraço. Obrigado pelo convite. Gostei muito de estar aqui esta hora e meia à conversa, mostrar um bocadinho aquilo que nós idealizamos e aquilo que nós fazemos, que acho que é um bocadinho por aí também. Às vezes pergunto, partilhas muita coisa. Acho que é como digo, inspirar para depois os outros fazerem. Acho que é mesmo por aí. Eu também vivo isto da mesma forma. Obrigado a todos que estiveram aqui connosco. Obrigado a quem depois quem estiver agora a ouvirem em podcast. Obrigado à Mailboxes e bom descanso para todos. Esta semana foi jornada dupla. Houve alguns que estiveram ontem e hoje aqui a ouvir o Wine to Help Convida. Para a semana, na segunda-feira, vamos ter a Rita Marta da Martas.
Então, Pedro, grande abraço, obrigado. Um abraço, obrigado por este bocado.